A verdade é que você já deve ter percebido que é muito difícil controlar o seu pensamento. Isso é um fato. Você não consegue controlar o seu pensamento durante todo um dia, porque o nosso pensamento, ele é muito acelerado e ele age com base em mecanismos externos, com coisas que chamam a sua atenção durante o dia, coisas que mudam o seu humor durante o dia, coisas que te fazem até pensar negativo e não conseguir sair daquele padrão mental de pensamento. Então, muitas vezes você vê uma notícia que abala o seu emocional e você não consegue pensar em outra coisa durante o dia. Por quê? Porque você não tem controle total sobre o seu pensamento. E por isso, só pensar positivo não funciona. Porque nesses dias que você não consegue controlar o seu pensamento, nesses dias que o pensamento negativo domina e que você literalmente se sente ruim, se sente mal por pensar negativo. Se culpar por pensar negativo também gera ansiedade, frustração e você fica mais tempo nesse ciclo de pensamentos negativos sem conseguir sair. Então o caminho não é tentar pensar positivo em todas as vezes, em 100% dos seus dias, e o caminho também não é se culpar por pensar negativo. E sempre que pensar negativo, vinha aquele auto-julgamento falando: meu Deus, eu não posso pensar negativo. Esse, literalmente, não é o caminho. Para você entender, o nosso pensamento ele está relacionado ao nosso senso crítico. É ele que nos proporciona elaborar emoções, percepções, sentimentos, os significados que a gente dá para os objetos, para as coisas e até para as nossas lembranças, para os momentos que a gente já viveu. Ele é responsável por criar imagens mentais e também por replicar através da nossa emoção lembranças do que já aconteceu, de fatos acontecidos. Resumindo, o pensamento ele nos ajuda a interpretar o ambiente à nossa volta. E também ele serve como um mecanismo de proteção para te manter segura na maior parte do tempo. Então, em alguns casos, ele ativa gatilhos de medo, de ansiedade. Para quê? Para que você realmente fique em um estado de alerta, para que você não corra perigo e caso você corra perigo, você esteja ligada, em estado de alerta e saiba como agir. O nosso cérebro ele é muito primitivo, então basicamente os mecanismos que atuam hoje na nossa mente são os mesmos que atuavam quando a gente vivia nos tempos das cavernas. Por isso que esse nosso cérebro primitivo ele sempre vai querer nos manter na zona de conforto, porque na zona de conforto existe segurança. Lá atrás, a gente precisava sobreviver, a gente precisava correr do tigre, fugir do leão, ser cuidado para não ser picado por uma cobra ou virar comida de animal. Hoje, esses mecanismos eles não são tão importantes assim, porque a gente não corre os mesmos riscos de vida. Mas mesmo não correndo mais esses riscos de vida, a nossa mente ainda atua dessa forma. E sempre que a gente sente medo, por exemplo, é normal que a gente se esquive e que o nosso corpo queira nos proteger. E essa proteção, ela pode se manifestar em formas de alguns sentimentos, algumas ações, como, por exemplo, a autossabotagem para você não fazer aquilo que você está com medo, ou uma reatividade excessiva em forma de proteção. Então, se alguém te deixa com medo, você vai lá e se torna uma pessoa reativa. Para quê? Para se proteger. Ou então você pode se isolar também na tentativa de se proteger desse medo. Existem vários mecanismos e em cada pessoa se manifesta de uma forma diferente. Mas a questão aqui é que nesses momentos em que a nossa mente ela está tentando nos proteger, que, sendo bem sincera, no mundo atual que a gente vive hoje, é basicamente durante todo o dia. Por quê? Porque o nosso corpo ele vive em estado de alerta quando a gente se sente ansioso, com medo, aflito. Então, isso faz parte das nossas emoções diárias, né? Basicamente, todo dia a gente vai ter ali algum estresse que vai ativar esse gatilho de sobrevivência. Quando esse gatilho de sobrevivência está ativado, é muito, mas muito difícil de a gente controlar os nossos pensamentos, porque a nossa emoção, ela tá à frente para nos proteger. Por isso que não adianta pensar positivo nesse caso. O que você precisa fazer é mudar a sua
emoção, porque você precisa acalmar o seu corpo. Você precisa explicar para o seu corpo, através de mecanismos mesmo fisiológicos, que tá tudo bem e que você não está correndo perigo. Porque se ele continuar acreditando que você está correndo perigo, você vai viver em um ciclo terrível de pensamento negativo, de procrastinação, de autossabotagem, de ansiedade e de estresse. Porque ele sempre vai tentar te proteger. Quando você controla as suas emoções, coloca a sua emoção em um estado de neutralidade ou em um estado de felicidade, de alegria, de bem-estar, o seu corpo ele começa a mudar. Consequentemente, os hormônios que são liberados também começam a mudar. E aí, os comandos que são enviados para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso, eles também mudam, fazendo com que você consiga ficar em um estado mais calmo e que você não viva em estado de alerta, sempre tendo que ser extremamente reativa. Quando você está em um estado mais calmo, que o seu corpo ele consegue repousar, aí sim você tem energia o suficiente, você consegue raciocinar o suficiente para sim ter pensamentos positivos, para pensar na vida que você quer viver, para cocriar realmente, para fazer planos, para fazer sonhos, para ser uma pessoa positiva, uma pessoa mais feliz. Enquanto você não mudar o seu sentimento e você sempre estar nesse estado de alerta constante, basicamente 24 horas por dia, é muito difícil você conseguir pensar, você conseguir planejar, você conseguir ter sonhos. É muito difícil sonhar, porque a fisiologia do seu corpo, ela está programada para defesa e somente para sobrevivência. E presta atenção aqui. Isso não significa que você precisa ser uma pessoa extremamente pacífica, que você tem que dizer sim para tudo e ser extremamente boazinha. Isso não tem a ver com ser uma pateta e aceitar tudo de bico calado. Isso tem a ver com controlar as suas emoções para que você consiga ter uma vida mais tranquila, respeitando os seus limites pessoais. O seu foco sempre precisa ser em se acalmar, em acalmar as suas emoções. E aí existem algumas ferramentas que você pode aplicar no seu dia a dia para voltar para o centro do seu corpo e para começar a ter sentimentos bons, para começar a cultivar esses sentimentos no seu dia a dia. A primeira ferramenta é justamente entender que essas emoções negativas, que esses pensamentos que você está tendo, eles precisam ser mudados, porque eles só são um mecanismo de defesa. E por mais que agora você esteja com raiva, por mais que muitas vezes você até tenha razão de estar com raiva, esses sentimentos, eles só prejudicam a sua vida, prejudicam a sua rotina e até a sua saúde física. Então, você pode sim não concordar com uma situação, estar brava com uma situação, mas você não pode deixar que essa situação ela atinja você, os seus sonhos e a sua saúde. Entendendo isso, você pode se acalmar ouvindo uma música que você gosta, uma música que tem um significado para você, fazendo com que você volte para o centro, para que você pense nos seus sonhos, nos seus objetivos e você traga essa atenção para o seu corpo. Você pode também fazer uma prática de meditação de 5 minutos, coisa rápida ali para fazer com que você volte para o centro. E você pode também escrever tudo o que você está sentindo. Pega um papel e começa a escrever toda a angústia que você está sentindo. E depois que você escreveu toda a angústia, você começa a escrever como você quer se sentir. E quando você começar a escrever como você quer se sentir, dê detalhes para isso. Então fala, olha, hoje eu quero ter um dia maravilhoso, eu quero me sentir bem, eu quero estar assim, 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 começa a dar detalhes. E conforme você for escrevendo, a sua mente ela vai imaginando também que você está vivendo isso. E ela vai começar a te colocar em um estado mais de calma, em um estado de bem-estar. Eu, particularmente, gosto muito da música. E quando eu preciso fazer isso, eu coloco a música e escrevo. Porque a música ela tem um poder de mudar a nossa autoestima, a nossa energia em questão de segundos. Então, para potencializar, eu sempre faço isso. Eu escuto a música e eu também escrevo. Isso faz com que eu volte para o meu centro muito mais rápido. Essas são ferramentas que você vai usar quando você estiver nesse estado e que você precisar sair desse estado. Mas no seu dia a dia, você também precisa começar a entender
e a controlar suas emoções, a entender o que gera o gatilho, o que te coloca naquele estado de ansiedade, para que você comece a se conhecer e a controlar esses estados, e para que você consiga aos poucos ter uma rotina mais leve. Que claro, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que você vai estar mais ansiosa, dias principalmente que o seu humor vai alterar, mas que na maioria dos dias você consiga estar no centro, que você consiga controlar as suas emoções e que você consiga entender que você pode sim viver em um estado de bem-estar e que isso não significa se negligenciar e nem se anular. Se esse vídeo ele fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Comenta também sugestões de temas, o que você quer que eu fale, que eu vou gravar aqui para o canal especialmente para você. Agora, a gente se vê no próximo vídeo.